Sejam muito bem-vindos todas e todos ao nosso podcast Preta Fala. E hoje nós estamos aqui com a Elisângela, que é a Sinhá. Muito bem-vinda, Sinhá. Sinhá, primeiramente a gente gostaria, essa conversa aqui, bem tranquila, esse diálogo. Quem é a Elisângela, a Sinhá? A Elisângela é uma pessoa, né, que chegou na década de 70 aqui no Vale de Araguaia, né? Ali mais precisamente em Aragarças, filha de uma família até extensa, né? Com 5 irmãos. Vale a pena ressaltar, né, que de uma família de baixa renda, né? Sim. Que veio assim com muita vontade de transformar, de incluir e de ter uma sociedade melhorada. Que já na década de 80, né, a Elisângela passa a ser a Sinhá da capoeira. Olha! Né? Então, assim, veio para a minha vida, né, através ali do mestre Jaguar, o professor Jaguar, quem trouxe a capoeira aqui para o Vale do Araguaia. Eu conheci a capoeira na década de 80 e de lá para cá, assim, eu vejo a vida como uma forma diferente, que a capoeira para mim não é só um esporte, não é só um hobby, ela é uma filosofia de vida que eu acredito muito no poder de transformação e de inclusão. Muito bem. Você falou em Sinhá, né? É um nome específico dentro da capoeira ou como que foi que surgiu? Assim, pela história da capoeira, né, já vem, é tradicional da capoeira, é tradição da capoeira. Quando os escravos, né, vieram para o Brasil e tal, então toda teve aquela época lá dos senhores dos engenhos, que os escravos trabalhavam na fazenda, né, e tinha os feitores. Então, os escravos, eles volta e meia fugiam da fazenda, né? Fugiam da fazenda e iam para outro lugar à procura até de liberdade, de um viver melhor, né? E o que acontecia? Os senhores do engenho saíam à captura desses escravos, à procura deles. Então, quando eles chegavam em outra localidade, eles adaptavam um nome, né? Pegavam um apelido para que os senhores dos engenhos não conseguissem encontrá-los mais. Então, isso é tradição da capoeira. E quando vem para a capoeira, a gente tem um batizado, né? Que é onde o aluno passa a fazer parte realmente da capoeira, que é a primeira graduação que o aluno recebe, e que junto com isso vem os apelidos. E meu professor, né, o mestre Jaguar na época, ele me colocou o apelido de Sinhá. Vale a pena ressaltar que na época realmente eu não gostei, porque quando eu cheguei na capoeira tinha muitos apelidos, né, assim, tinha uma menina, né, pouca mulher, mas tinha uma menina que chamava Princesa, né? Ela era de cozinha branca, né? Então, assim, muito assim, aquela coisinha realmente parecia uma princesa. Aí eu fiquei imaginando, né? Como seria meu apelido. É uma expectativa muito grande para quem já fez parte da capoeira, ou quem conhece um pouco da história da capoeira, o aluno ele fica nessa expectativa do apelido. Aí quando o meu mestre, né, quando o meu professor colocou Sinhá, eu fiquei muito chateada na época, né? Falei, caraca, tem lá a princesa, ele me coloca de Sinhá, né? Sinhá. Mas, assim, por ser muito criança ainda, por ser nova, né? E até mesmo com pouco entendimento, era de muita valia esse apelido, porque estava dentro da cultura dos negros, dos escravos, e fazia toda parte da capoeira, né? A Sinhá, que era a senhora dos engenhos também. Então, assim, mais tarde eu vinha me identificar muito com esse nome. E hoje, se você procurar por Elisângela no Vale do Araguaia, e tem outras localidades qualquer, você não vai achar. Mas se você procurar Sinhá da capoeira, vai ter muitas referências. E aí, quando você faz todo esse histórico, é interessante, porque aí faz muito sentido. Porque, de fato, hoje, você é a Sinhá da capoeira aqui da nossa região, né? De fato, né, quando se fala em capoeira, e se a gente voltar para o público feminino, você é a pessoa que nos identifica, ou melhor, representa as mulheres e que identifica a capoeira aqui na nossa região. Isso é muito interessante. E como que você vê a mulher, né, na capoeira? Um local, assim, um ambiente, como você até falou, todo esse processo histórico, mas um ambiente onde hoje nem tanto, mas sempre foi mais de homens. Sim, hoje eu costumo falar assim para as alunas, eu falo que quando eu cheguei na capoeira na década de 80, eu não tinha um referencial de mulher na capoeira, né? Então, até porque não tinha ainda, né? Era muito pouco, era raro se ver uma mulher jogando capoeira.
Então, hoje, elas têm esse privilégio de ter não só eu, como muitas outras professoras, mestras, mestrandas também, né, uma referência dentro da capoeira. Então, isso hoje se torna mais fácil. Mas na década que eu comecei, realmente era muito difícil e muito complicado. Tanto é que tudo a gente tinha que fazer com muita perfeição para ser percebida. Né? Então, é uma coisa assim que hoje, ainda hoje, a gente já tem muitas referências, a gente já tem pesquisa, aqui já fizemos pesquisa, teve um aluno nosso, o Saran, né? Ele fez uma pesquisa pela universidade, quando ele estava se formando em jornalismo, e comprovou que dentro do grupo que a gente atua na região, 65% do público era feminino. Isso eu fiquei muito feliz que essa pesquisa é registrada. Então, é uma vitória muito grande para nós, né? E digo assim, isso eu, com toda modéstia, né, retribuo também a todos os meus anos de dedicação, por estar à frente do trabalho, sempre buscando cada dia estar melhor e mostrando, né, realmente a valorização da mulher dentro da capoeira, né, e através da capoeira também. Eu acho que isso é muito importante. Mas quando eu comecei, foi muito difícil, muito complicado, até a questão em casa mesmo, né? Porque eu falei para você, eu vendo uma família de 5 irmãos e só eu de mulher. Os outros todos eram homens. Então, eu sempre fui tratada, né, como um diferencial, sempre todo mundo, pai, mãe, olha com um olhar diferente, né? É um esporte onde tem essa questão da força e tudo mais. Aí você, como você disse, numa família onde eram 5 irmãos, você é a mulher, ou seja, por mais que tenha essa vivência mais masculinizada, mais masculina, né? Por não ter irmãs, mas no meio lá para os pais tanto faz. Eu falo, não, a minha menininha lá no meio daqueles brutamontes, né? Como que foi essa questão de falar, não vai para capoeira? Porque é algo assim que podem te machucar, podem... assim, teve, igual eu falei para você, realmente teve esse obstáculo aí, mas quando eu fui para a capoeira eu já tinha meus 2 irmãos mais velhos que praticavam, né? Eles praticavam a capoeira, mas meu pai tinha sempre aquele receio. Aí como meu irmão mais novo que eu também decidiu ingressar na capoeira, meu pai falou, então vou levar vocês 2 juntos, que você por ser mulher e ele ser menorzinho, né, o professor vai dar uma atenção diferenciada. E sendo assim, ele deixou eu ir, mas só que com o passar do tempo, o que aconteceu? Meus irmãos mais velhos saíram da capoeira. Aí meu pai falou assim, olha, você só vai porque tem outro seu irmão que está indo, a partir do momento que ele não quiser mais, você também tem que parar de ir para a capoeira. Aí aquilo ali já me deixava assim muito, né, estressada, né, e aí eu procurava fazer tudo que meu irmão queria, né, o mais novinho, né, ficava assim, tentando adular ele durante o dia para que chegasse no final do dia ele quisesse ir para a capoeira comigo, né. Então aí foi realmente assim uma batalha muito grande, aí com o tempo depois ele parou também, aí meu pai queria me tirar da capoeira, aí já começou outras meninas a fazer capoeira também, meu pai já começou a ver a capoeira com os outros olhos, né, mas foi realmente uma barreira da época que depois meu pai viu que realmente a capoeira mudou muito a minha vida e se tornou assim, né, um objetivo para mim. E me fale um pouco assim, fale pra gente, né, quem que é assim, a mulher? Como que... Assim, a mulher... assim, a mulher é uma filha, né, assim, muito dedicada, que sempre teve uma base muito forte dentro de casa, a família sempre foi a minha base, né? Fui mãe muito cedo, fui mãe com 16 anos, né? E assim, passei por algumas barreiras, mas graças a Deus, e eu digo também a capoeira, porque eu me inspirei e tive assim muito foco, né, na capoeira para me manter sempre na linha do bem. Então eu sempre procurei dar o de melhor para o meu filho, né? Tudo aquilo que eu não tive quando criança, né? É um relato assim rápido que eu quero fazer, que a gente sempre teve muita dificuldade em questão financeira, quanto meu pai desempregado, 5 filhos dentro de casa. Você ter uma ideia, quando a gente começou mesmo a estudar, ir para a escola, a gente não tinha uma mochila, então a gente ficava muito assim, né, querendo ter uma mochila, e a gente levava o nosso material dentro desse saquinho de arroz, né, ou então daquelas antigas sacolinhas do café brasileiro, que eles doavam, né. Então, assim, hoje, quando eu fui mãe, né, mesmo muito cedo, eu procurei dar para o meu filho tudo do bom e do melhor, que eu não tive, né, e sempre não só em questão de material, em questão de exemplo também. Né? Então, quando eu tive meu filho, eu ainda estava fazendo o 2º grau, né? E eu queria muito fazer uma faculdade. E eu queria muito ter um curso superior para mostrar para ele que o caminho era aquele, que ele tinha que ser um caminho desse, né? Então, foi com muita dificuldade, eu tive que trabalhar, cuidar dele, fazer uma faculdade. E não foi fácil, mas me formei. Hoje eu sou licenciada em matemática, embora trabalhando como professora de capoeira, né? Não exerço, né, minha função de formação na faculdade. Mas, assim, sempre procurei o de melhor para dar o de exemplo para o meu filho, né, para que ele seguisse sempre no caminho do bem e se tornasse uma pessoa do bem também. Então, eu tenho certeza que a minha família foi sempre a minha base, muito forte, e a capoeira também. Né? Então, a referência da Sinhá como mulher hoje é a família e a capoeira.
Você conta assim, toda a sua trajetória. A capoeira não foi simplesmente um esporte que você praticou ou pratica, né? Apenas por uma questão de esporte ou estética, mas você fez da capoeira a sua profissão, o seu trabalho. E aí justamente, né, alicerçada na sua família, na sua vivência, na sua dificuldade, você tem os seus projetos, o projeto social qual você trabalha, né? Poderia nos falar, nos relatar como que é a sua atividade? Sim, como eu venho também de um projeto social, eu sempre pratiquei capoeira, como você falou, e eu, como no começo eu disse, né, não é só um esporte, não é só um hobby, ela se tornou para mim uma filosofia de vida, porque eu vi na capoeira essa forma de transformação, de inclusão e de trabalhar o ser humano para ser uma pessoa boa, entregar um ser humano bom para a sociedade. Então, assim, eu venho de um projeto social, e tem muita gente que fala assim, mas assim, você hoje trabalha de capoeira também, de segunda a segunda, e quanto você recebe? Eu falo assim, eu não recebo para dar aula de capoeira. Eu trabalho tanto em Aragaça como em Barra do Garças, né, no Vale do Araguaia, todos são projeto social. Eu sempre trabalhei toda a vida com projeto social. E o retorno não está na questão financeira, o retorno está quando eu vejo o aluno se tornando um cidadão de bem, poder evitar que uma criança siga no mundo das drogas, poder contribuir com a sociedade, com esses cidadãos que estão ali. Então, assim, eu não ganho dinheiro com a capoeira. Eu trabalho, todas as minhas aulas são sociais e eu faço até um pouco mais ainda, assim, eu busco e vou atrás da sociedade, até na questão da uniformização desses alunos, porque os que estão lá realmente não têm condição. E a capoeira, eu vejo isso na capoeira, essa integração, essa união, essa transformação, igual eu te falei. Então, acreditando nisso aí, e por eu vir de um projeto social, porque eu venho de uma família de baixa renda, eu tinha tudo para ser uma pessoa que não desse certo na vida. Sim. E a capoeira contribuiu para que eu seja hoje uma pessoa boa para a sociedade, para mim, para a minha família, e seja inspiração para muitas pessoas hoje também, e exemplo. Né? Então, foi através da capoeira. Então, acreditando em tudo isso que a capoeira fez comigo, eu faço hoje o social para que ela possa fazer também por muitas outras crianças, né, que estão hoje no mundo da capoeira aí também. Sim, tem pesquisas, né, assim, muito sérias que elas retratam de que localidades, em especial, né, uma cultura ou mesmo um país onde eles investem em educação e esporte, né, você tem todas as outras coisas diminuídas em investimento. Porque aí você não vai investir tanto na questão outras coisas, né, sociais, de problemas que a gente vê, o desemprego, até a própria corrupção, até a própria violência, né, os problemas sociais que a gente vem sempre, vamos dizer assim, a conta-gotas, tratando essas mazelas sociais. Mas a base de tudo né, a educação e o esporte. Porque aí, investindo nisso, você vai investir não somente uma coisa para o momento ali, mas que vai, como você colocou nos projetos sociais, dar oportunidade para que essas crianças, né, se tornem cidadãos do bem e que possam, inclusive, não somente a questão do sustento, né, que seria a base, mas ascensão social e ser pessoas melhores para que o mundo se desenvolva cada vez melhor, não é isso? Sim, com certeza. Eu sempre vejo, né, e tenho a capoeira como um trabalho de prevenção. Sim. De prevenção para evitar um mal maior. Sim. A gente tem lá em Aragaço o Fabrício Bujá, que ele trabalha com as pessoas, né, que mexem no mundo das drogas, ele leva, né, para fazer todo aquele tratamento. Então eu falo para ele que o nosso trabalho pode evitar de chegar nele, né, para o trabalho dele. Porque a criança, o adolescente que a gente trabalha hoje, vai evitar que ele seja um ladrão amanhã, vai evitar que ele seja um viciado. Então, assim, a gente trabalhando nessa prevenção, a gente vai evitar males maiores amanhã. Então, por isso, né, eu acredito muito na capoeira e quero cada vez mais poder contribuir com ela. Prevenir sempre é melhor que remediar, né? E é sempre mais barato também. Sim, mais barato. Porque, por exemplo, o exemplo da capoeira, além de ter toda essa questão social, ainda tem a questão física, né? Da pessoa estar bem fisicamente, que também vai contribuir, né, para os índices lá na questão, na área da saúde, que vão ter melhor qualidade de vida, né? Consequência disso. Então, assim, você é educadora também como eu vejo que a educação é a base, né, para tudo isso.
para que a gente forme pessoas que entendam que a gente pode fazer, mesmo que seja a conta-gotas, que a gente pode pensar, trabalho de formiguinha, mas que a gente vai semeando e principalmente na base, que são as crianças, né, que elas vão tendo uma nova postura e vão moldando a sociedade. Uma criança, por exemplo, elas não têm vergonha de, às vezes, chamar a atenção de um adulto por uma questão simples de jogar um papel de bala no chão, por exemplo, né? Porque ela já acha um absurdo. E, às vezes, um adulto vai achar isso super normal. Então, assim, é na base ali da criança que a gente consegue, né, vamos dizer assim, já reestruturar a sociedade que a gente deseja. Quantas crianças você tem, assim, uma base de quantas pessoas, na verdade, assim, os projetos ou o projeto que você trabalha abrange, atinge? Olha, assim, atualmente a gente trabalha diretamente com aproximadamente, só no Vale do Araguaia, aproximadamente em torno de 250 crianças, né? 250, mas já passou milhares, né? Muitos hoje, assim, eu gosto de contar sempre um relato que ano passado, né, quando meu telefone tocou, eu atendi, não sabia quem era a voz, aí de repente um ex-aluno falou assim: mestra, sou eu, estou ligando para te agradecer pelo tudo que você me fez, pelo que eu sou hoje. Acabei de passar para oficial aqui no Mato Grosso, então assim, e mais de 50% desse mérito, desse êxito que eu consegui, eu retribuo o mérito à capoeira e à senhora, por ter me iniciado e por ter me conduzido, né, pelo caminho da capoeira e fazer com que eu realmente acreditasse que eu poderia ser uma pessoa boa e oferecer alguma coisa em retorno para a sociedade. Né? Então, assim, como você falou, esse trabalho de formiguinha, mas é um trabalho de formiguinha, lá que cada um vai fazendo um pouquinho e depois vai chegar num todo, né? Com certeza. Com cada criança ela vai colocando mais para frente isso que a gente está passando. E o adulto talvez a gente não consiga transformar ou então fazer ele enxergar isso aí. E a criança vai colocar isso de uma maneira natural e vai fazer cada vez mais, né? Em cima do que a gente está ensinando e passando. Às vezes, quando a gente fala em trabalho de formiguinha, às vezes a gente diminui muito, né? E fala assim, é uma coisa muito lenta, mas olha só, uma boa lembrança. Essa semana foi uma pessoa especialista lá na minha casa falar sobre, ver a questão de uma poda de árvore, e aí lá tem cupim. E aí ele falou bem assim, olha, eu tenho um remédiozinho, que você aplica em umas 3, 4 formigas ou 4 cupim, né? E esses que são, eles não vão morrer, mas eles vão lá até ao ninho e aí mata todo mundo. Ou seja, um bom trabalho, aí a gente pensa, trabalho de formiguinha, né? Aí é algo que demora. Um bom trabalho, ele pode às vezes até demorar, mas ele vai ter um resultado bom. Então que a gente tenha essa constância, né, de fazer esses trabalhos bons, vamos empregar esses bons trabalhos, não esperar que seja amanhã, mas aos poucos ele vai, né, não vou dizer contaminar, parece que vai uma coisa pejorativa, mas que ela vai esclarecer a sociedade, né, de que as pequenas ações elas vão se tornando, elas vão frutificando, elas vão encorpando, né, e elas podem transformar sim a sociedade. A gente vai observando de tempo a tempo de quantas coisas, se a gente tivesse o hábito de anotar, como você até falou, eu estava até fazendo memória, como você contou assim da sua infância, que muitas vezes as crianças utilizavam sacolas, né, que vinham de doação, por exemplo, do café, outras coisas assim, que hoje praticamente não tem mais as sacolas, mas já tem outras atividades, né, ou ações do governo que já, vamos dizer assim, passam para as crianças na própria escola, já recebe todo o material. Então, olha só, um período não muito longo, nós já temos uns benefícios, né? Então, já está acontecendo esses frutos. De pequenos detalhes, só do material que a gente está falando. Mas, por exemplo, num trabalho como o seu, né, grandioso, na questão da filosofia, da atividade física, né, das pessoas estarem lá e elas não estarem na rua ou né, diversas atividades, mas elas estão focadas ali e que dão a expectativa para elas terem um futuro. Muitas delas não tinham aquela expectativa de nada, né? Às vezes só o mundo das drogas, das ruas, e lá elas conseguem ter uma filosofia de um grupo, né, de pares de pessoas que estão ali naquela prática de amizade, e aí elas vão seguir um caminho, né, a partir dessa filosofia. Qual é o sonho da Sinhá? O sonho da Sinhá. O sonho da Sinhá é poder um dia ter, né, apoio, né, para que a gente possa levar esse trabalho cada vez mais longe. Igual você está falando da criança não estar ociosa ali na rua, não estar praticando algo de ruim.
Você pega uma criança, igual nós temos alunos ali, principalmente, vou citar ali o Vila União e Jardim das Palmeiras em Anagaça, porque realmente ele é um setor muito carente, setor de crianças realmente que precisa de um olhar diferenciado. E a gente desenvolve um trabalho social lá há mais ou menos 2 anos. Esse trabalho eu considero que é um trabalho novo, pelo tempo que a gente desenvolve o trabalho na região. Mas nesse setor é um trabalho novo, de 2 para 3 anos. Então você pega uma criança dessa, que ele não tem um apoio em casa, ele às vezes não tem um chinelo para calçar. Sim. Aí ele chega lá assim todo rebelde, igual a gente costuma pegar, ele fala muito palavrão, ele fala tudo. Aí você vai trabalhando, vai moldando essa criança. Né? Aí você pega uma criança dessa, numa oportunidade, igual nós já fizemos várias vezes, e leva para uma competição, leva para um evento, não muito longe, aqui em Goiânia. Ele volta maravilhado, ele volta acreditando nele, ele volta tendo sonhos, né, do que ele pode fazer, de onde ele pode chegar, o que ele pode ser. Né? Tira aquela visão de que eu não tenho nada em casa, então eu não vou ser nada, eu não vou ter nada. Então, através desse trabalho, através da capoeira, a gente consegue colocar nele um sonho, uma vontade de crescer, uma vontade de aprender, uma vontade de ser algo bom. Né? Então, isso é muito importante. Então, o meu sonho é que não só a sociedade, o poder público, mas de uma forma geral, em conjunto, a gente possa vir ter um apoio para trabalhar mais com essas crianças, poder desenvolver mais projetos. Hoje a gente tem alunos que têm condições de dar aula, já são graduados, mas não tem um local para trabalhar, não tem alguém que possa apoiar, que possa fazer um projeto paralelo com o da gente, para a gente poder colocar mais pessoas. Fala assim, a capoeira não é só essa questão de sonhar, de querer. A capoeira dá muitas oportunidades. Hoje a capoeira é um esporte muito bem visto, é um esporte que realmente tem um retorno, mas assim, tem que ter o apoio. Com certeza. Tem que ter o apoio, porque só o sonho da SINHA, só a vontade da SINHA, se não tiver um apoio do poder público, tiver um apoio mesmo da sociedade, a gente não consegue. Agora mesmo nós estamos com 15 crianças para levar. Esse final de semana acontece em Goiânia os Jogos de Goiás. É um jogo anual, jogos anuais que faz todo ano, que a gente leva os alunos e participam. Então, assim, eu falo com muito sentimento, porque um trabalho que a gente desenvolve ao longo de muitos e muitos anos, chegar e a gente não ter uma condução para levar esses 15 alunos, não conseguir uma van, não conseguir um transporte que seja, né? Porque a gente corre atrás de pagar a inscrição, de estadia, de hospedagem, tudo, e na hora a gente não tem condições de levar essas crianças, não conseguir uma van. Aí eu falo, o que seria isso para o poder público? O que seria isso para uma sociedade organizada, né? Praticamente nada. Aí às vezes a gente vê o trabalho da gente deixando de frutificar, deixando de ter um resultado 100%, por falta de apoio. Então, o sonho, a vontade da SINHA é que a gente possa vir, né, ter mais apoio para a gente continuar levando esse projeto mais para frente. A gente também sonha que a partir desse podcast, SINHA, que a gente possa, né, suscitar na sociedade, como você colocou aí, essa quantia de pessoas, você falou quase 2.000 pessoas, né, que passaram, e quantas estão agora no momento participando, e que precisam dessa oportunidade de estar, por exemplo, participando desses eventos, porque não é somente uma premiação que vai trazer para a nossa região, mas é uma pessoa que vai vir diferenciada, porque ela vai ver com novos olhares, voltar com novos olhares, né, para a sua comunidade e ver que as coisas podem mudar. Porque se eles ficarem nessa mesmice, na mesma localidade, com as mesmas mazelas sociais, a gente vê que não desenvolve. Então, essa é a grande importância. Então, a gente, né, até um apelo, assim, né, para os nossos, as pessoas que estão nos acompanhando, os internautas no podcast, para que possa, né, a gente sensibilizar mais os nossos governantes a investir nessas campanhas, nesses projetos sociais, para que não seja uma questão só politiqueira, né, de palanque, mas sejam efetivas, não seja um período, mas que seja realmente algo, como você falou, que tenha possibilidade de fazer esse transporte das crianças, dos jovens ou adultos que seja, que eles possam ter uma acomodação, que eles possam não somente buscar essas medalhas, que também são importantes, né, tanto para eles como para a comunidade, mas que eles possam ter nova oportunidade de vida, né, que a gente vê que isso muda demais o cidadão, a comunidade. E como a gente falou, a questão da pesquisa, né, é uma atividade preventiva e de educação que vai fomentar que haja esse desenvolvimento, porque como você falou, depois esses ex-alunos, né, vieram para a universidade, passaram em concurso, né, e foram outras localidades a partir da capoeira como filosofia. Tem algum aluno, alguma aluna assim que você lembra assim que atingiu vamos dizer assim,
que está num cargo maior, assim, da expectativa que tinha anterior, né? Como você falou, era talvez alguém que não era para dar certo e hoje despontou por causa da capoeira? Olha, assim, tem vários, né? Mas eu gosto sempre de citar, hoje nós temos um grande exemplo aqui na região, não só para a região, que hoje é a nível de mundo, o professor Catitu. Sim. Vem de uma família de muita dificuldade também, né? Não foi criado pelos pais, o pai morreu muito cedo, foi criado pela tia, né? Pelos tios, primas, e hoje é uma referência mundial. Hoje ele é campeão mundial, ele é campeão brasileiro, ele é campeão estadual e agora ele é bicampeão do maior campeonato de capoeira que tem do mundo. Não é brasileiro, não é só o Brasil que conhece Catitu, hoje é o mundo. Então, assim, ele é bicampeão do VMB. Então, e é uma criança que, como ele mesmo conta a história dele, tinha tudo para dar errado. Sim. Tinha tudo para dar errado. E através da capoeira, hoje ele é conhecido mundialmente, né? Qualquer lugar que ele chegar, ele é conhecido mundialmente, ele é campeão, ele, assim, dá aula, vive de capoeira também. Então, assim, a capoeira transformou a vida dele, de uma criança que poderia ser hoje algo de ruim, né, vamos dizer assim. Hoje ele é um campeão mundial, né, do mundo e reconhecido mundialmente. Então, é um grande exemplo que nós temos aqui para a região, dentre outros muitos que tem também, né. Ah, que maravilha. E a gente observa também que, eu gosto sempre de estar falando de pesquisas, né? Mas, assim, pessoas, como você bem exemplificou, o caso em Aragarças, né, do tratamento lá pelo Fabrício, com o pessoal em situação de rua, né? Ou também em situação de uso de entorpecentes, e a gente vai estudar essas pessoas, a gente vai ver que a grande maioria delas é porque tiveram algum tipo de decepção, uma falta de oportunidade, melhor dizendo, né? Então, essa falta de oportunidade levou para que essas pessoas fossem para as ruas, fossem para o uso de drogas e outras coisas mais. Então, cada vez mais, né, se a gente investe nessas oportunidades, em especial desde a infância, as pessoas, mesmo com a dificuldade que vão passar financeira, né, de trabalho, de relacionamento, mas ela vai sempre ver que há uma luz no fim do túnel. Mas se ela sempre for uma pessoa que não teve essas oportunidades, ela vai achar que, de fato, o mundo não tem outra saída, né, e às vezes só a mesma violência e que vai ser o caminho mais rápido, né, que muitos pensam, e que às vezes é o caminho mais rápido para outras situações, né, que chega até o fim da vida, né? Então, assim, não são coisas legais que a gente espera para a nossa sociedade. Sinhá, você quer falar mais alguma coisa sobre considerações finais, sobre, assim, dessa experiência sua, do seu projeto, das suas participações, né, em campeonatos, porque você está indo para um campeonato, inclusive, agora, né? Sim, não. Realmente, eu acho que o foco maior é esse aí que eu passei, né, que nós estamos aqui comentando, mas tem também essa questão das competições, que é onde realmente o aluno pode se sentir importante, né? E assim, eu já participei de várias competições, mais na década quando eu comecei, dali de 90, né? E as competições eram muito difíceis, tinha muito homem, né, poucas mulheres participando, mas eu sempre participei de várias competições. Antes, agora, eu consegui chegar também, né, a campeã, né, mundial também, dentro do grupo anterior, né, no Master, né, uma categoria já de uma idade maior, mas assim, já cheguei também a campeã mundial, já tem campeonatos também no estado, né, e estamos indo para uma competição agora nos Jogos de Goiás. Né, estamos né, na expectativa, igual eu falei para você, está faltando a questão do transporte ainda, vamos ver se a gente consegue, mas estamos levando grandes atletas também, com potencial e com grande chance de trazer grandes títulos aqui para o Vale do Araguaia novamente, né? Só está faltando aquele básico mesmo, que é o apoio, mas com certeza vamos trazer muitos títulos, né? E vamos mais uma vez elevar o nome das nossas cidades, tanto Aragarça como Barra do Garça, a gente está sempre levando cada vez mais. Olha, a gente fica muito agradecido, Sinhá, pela sua participação aqui e linkando, né, com o pano de fundo desse podcast, que é a Carolina Maria de Jesus. Ela, no momento que ela passou, né, na vivência dela na favela, ela sempre dizia que quando a gente tem essa oportunidade, né, principalmente por sermos mulheres e pretas, né, as coisas ficam mais difíceis. E aí ela falou assim, ela dizia sempre, ela disse, né, no diário dela, que essa oportunidade é algo que nos possibilita, né, desse crescimento. E quando ela teve essa oportunidade, ela fez muito bem feito. Ela estava, mesmo com as dificuldades, né, da vivência da localidade dela, num local totalmente hostil, né, numa favela,
E ela, escrevendo o seu diário, ela colocava essas questões, como ela via o mundo e como ela esperava, né, que o mundo tivesse essa nova visão. Como, por exemplo, ela dizia assim que se os governantes tivessem passado fome, eles teriam uma nova visão, né, de como governar, e isso seria bom para o Brasil. Ela fala até do presidente, né? Se o presidente do Brasil fosse alguém que tivesse passado fome, o Brasil seria visto com outros olhares. E a Carolina conseguiu. A partir do momento que essa ascensão, né, o jornalista, né, vamos dizer assim, divulgou o trabalho dela, ela viajou vários países, ela também, né, teve difundiu, né, o Brasil. Essa questão, como você até falou inicialmente, quando fala Sinhá e outros nomes assim, como a gente falou também em outros podcasts, está muito voltado muitas vezes à sexualidade feminina, né? Somente isso. E ela mostrou outro lado da cultura, né? Da música, dessa coisa da brasilidade, da comida, da poesia. E, infelizmente, foi assim, apagado ao longo do tempo, mas ainda há muitos estudos, né, e as universidades fazendo um trabalho para que suscite, né, todo o trabalho da Carolina Maria de Jesus, para que lance para a sociedade de forma como foi, porque também muita coisa foi assim tampada, né, vamos dizer assim, as editoras e tudo mais colocava aquilo que achava que era mais interessante. Mas o foco é que quando a Carolina Maria de Jesus conseguiu essa ascensão social, foi exatamente por essa oportunidade. Né? Alguém viu o potencial, trouxe ela, né, e ela fez o que ela fez, né, para a sociedade e também em projetos sociais. Não tinha essa denominação de projetos sociais, mas ela acolhia muitas pessoas na própria casa dela, nas localidades, depois no sítio, né, que ela adquiriu, ela acolhia muitas pessoas e ajudava muitas pessoas também, justamente na questão da formação, né, que para ela a educação, né, a estudar, era a base, né, para uma sociedade melhor, e é a base para uma sociedade melhor. Então, assim, tem muito a ver, né, essa história, com toda essa história da Carolina, e a gente agradece muito sua participação, foi muito bom ouvir, né, aqui a sua história de vida, né, a sua participação, a sua contribuição social, e a gente espera de fato que você tenha esse reconhecimento, né, que de fato a gente espera para a nossa sociedade um crescimento intelectual, profissional, mas também nessas questões de dar oportunidade para as pessoas, abrir essas janelas, né, da imaginação, da criatividade, que as pessoas tenham oportunidade de vida. E então hoje finalizamos aqui, né, nosso episódio do podcast com a Sinhá. Muito obrigada pela sua participação, Sinhá. E nossos internautas nos acompanhem nas redes sociais para os nossos próximos episódios. Até lá e muito obrigada.